Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas dos elementos. Nós vamos entender um pouquinho o que é periodicidade, falando sobre a questão das estações do ano. Vamos para a aula! E aí, galerinha? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as propriedades periódicas dos elementos. Nós vamos entender que essa propriedade ela acontece de período em período. Se a gente compara com as estações do ano, ela tem um período certo para poder começar e também terminar. Se a gente olha aqui, nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Cada estação do ano tem um período certo para poder começar e também terminar. Então vamos ver aqui o que são essas propriedades que nós chamamos de propriedades periódicas. Galera, propriedade periódica, ela acontece de período em período. Lembrando a vocês que na tabela periódica, cada linha horizontal representa um período que nós temos da tabela. O período é o nível ou o que nós chamamos de camada. Nós temos 7 períodos, ou seja, 7 camadas eletrônicas. Olha só o que são essas propriedades periódicas. São aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período. Ou seja, ela se repete periodicamente. Vamos ver aqui quais são as propriedades que nós vamos estudar. O raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade, a eletropositividade, a reatividade química e as propriedades que nós chamamos de propriedades físicas dos elementos. Vamos ver aqui a primeira propriedade que nós chamamos de raio. O que é o raio? Galera, o raio ele vai dizer para vocês o tamanho do átomo. O raio é a metade do diâmetro. É a distância que vai do núcleo do átomo até seu elétron mais externo. Então, quando a gente olha a questão do raio, nós vamos comparar o raio do átomo com o do seu íon. Observe que os íons nós temos basicamente 2 tipos de íon. Quais são eles? O cátion, que perde e ele é positivo, e o ânion, que ele ganha, ele é negativo. Galera, quando ele perde, ele diminui o seu tamanho. Quanto mais elétron ele vai perdendo, menor vai ser o seu tamanho. Preste bem atenção para essa série que nós temos aqui. O lítio, observe que seu íon ele é menor do que o seu átomo. O berílio, observe que o átomo é maior do que o seu íon. E o boro, o átomo, ele é maior do que o seu íon. Já no ânion, ele vai ser o contrário. O ânion, porque ele ganha elétrons, ao ganhar elétrons, ele vai aumentar de tamanho. Galera, olha só. O oxigênio, aqui eu tenho o átomo do oxigênio, aqui eu tenho o tamanho do íon do oxigênio. Como ele ganhou 2 elétrons, observe que seu tamanho é maior do que do seu átomo. A mesma coisa acontece com o flúor. Galera, o flúor ele ganha 1 elétron. Observe que seu átomo ele é menor do que o seu íon. Então é dessa forma que nós temos os átomos e os íons. Lembrando a vocês, cátion perde, diminui de tamanho. Ânion ganha, aumenta de tamanho. Vamos ver aqui como acontece, a gente comparando isso, o tamanho do átomo, nós vamos levar 2 fatores importantes. Primeiro, se ele está na mesma família, ou seja, no mesmo grupo da tabela periódica, se você aumentar o número de níveis, maior será o seu tamanho. Caso os átomos comparados estejam no mesmo nível, vamos usar outro critério, o número de prótons. O átomo que apresenta maior número de prótons exerce uma maior atração sobre os seus elétrons, o que vai ocasionar uma redução ou vai diminuir o tamanho desse átomo. Olha só, quando a gente fala sobre a questão do raio, o elemento que tem o maior raio da tabela periódica, ele é o frâncio. Então, se o frâncio está localizado na família 1A, no 7º período, ele vai aumentar na família de cima para baixo e no raio ele vai aumentar da direita para a esquerda.
Quanto mais próximo desse elemento, que nós chamamos ele de frâncio, maior será o seu tamanho. Preste bem atenção, o que nós temos aqui? Observe que o raio ele vai aumentando quanto mais próximo aos elementos da família 1A, que são os elementos que estão localizados, os elementos de maior raio, maior será o seu tamanho. Observe que nesse gráfico nós vamos ver que os elementos da família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e por último, que não deu para representar aqui, o frâncio, eles são os elementos que apresentam o maior raio da tabela periódica. Vamos agora ver a segunda propriedade periódica que nós chamamos de energia ou potencial de ionização. Galera, o que é energia ou potencial de ionização? É energia necessária para remover, retirar, capturar um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Então, aqui eu tenho um átomo no estado gasoso, ele está isolado, tá? Eu vou fornecer energia, essa energia simplesmente vai retirar desse átomo o seu elétron. Então, essa energia necessária para retirar, remover, capturar esse elétron, nós chamamos de energia ou potencial de ionização. Nós vamos ver aqui, quanto maior o tamanho do átomo, menor será a sua energia de ionização. Observe que esse elétron, que está bem distante do núcleo, não vai ter aquela atração tão forte núcleo e esse elétron, então por isso que você vai gastar menor energia. Então os átomos de menor tamanho, ou seja, de menor raio, eles são os que apresentam maior energia de ionização. Por isso que o elemento que apresenta o maior potencial de ionização ou energia de ionização, ele é o hélio. Quanto mais próximo desse elemento hélio, maior será a sua energia de ionização. Preste bem atenção que o hélio está na família 8A0, no primeiro período. Então, ele vai acontecer na família, ele aumenta de baixo para cima, no período vai aumentar da esquerda para a direita. Vamos aqui ver quais são os valores que nós temos. Galera, preste bem atenção que os elementos da família 8A são os elementos que apresentam o maior potencial de ionização. E o hélio é o elemento que possui o maior de todos. Olha só, alta energia de ionização, menor raio. Baixa energia de ionização, maior raio. Então, ele é inversamente proporcional ao raio atômico. Nós temos aqui alguns exemplos que mostram para vocês quanto mais elétrons eu tiro do átomo, menor ele fica, maior energia você gasta. Nós temos aqui o magnésio, que ele tem, na sua primeira energia de ionização, o valor de 7,6 eletronvolts. Observe que ele transforma em um íon. Como ele transforma no íon do tipo cátion, ele vai diminuir de tamanho. Observe que para você tirar agora o outro elétron desse íon, observe que eu aumentei mais ainda a energia de ionização. Então, observe que a segunda energia de ionização é maior do que a primeira. Se eu tento tirar agora desse outro íon que perdeu 2 elétrons, outro elétron, eu vou gastar mais energia ainda. Observe que a terceira energia de ionização ele é maior do que a segunda, que é maior do que a primeira. Então, dessa forma, quanto mais elétrons você tira, maior energia você gasta para poder retirar esse elétron. Pessoal, preste bem atenção o que acontece aqui. Nós temos aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta até a sétima, são os valores da energia de ionização. Nós temos que o elemento sódio, ele pertence à família 1A. Na camada de valência, ou seja, na sua última camada, só tem um elétron. Quando você tira esse elétron, a energia até que é menor. Mas quando você tenta tirar o elétron da camada anterior, você vai gastar energia muito grande porque ele já está estável. Observe que o magnésio ele pertence à família 2A. Na família 2A ele tem que perder quantos elétrons? 2. Galera, eu tiro aqui o primeiro, o segundo. Mas quando eu vou tentar tirar o terceiro, observe que aumenta muito o valor
da energia de ionização, porque eu estou tirando de uma camada anterior. Mesma coisa vai acontecer com os demais elementos. Observe que o alumínio tem 3, 1, 2, 3, ele vai perder 3 elétrons da última camada, não é isso? Quando você tenta tirar o próximo elétron, que é o quarto, que está na camada anterior, observe que a energia dele é muito grande. Vamos ver aqui agora, se a gente olha esse gráfico, você vai perceber o seguinte, que os elementos que apresentam o maior potencial ou energia de ionização são os elementos que pertencem ao grupo 8A ou 0, os gases nobres. Vamos agora para a terceira propriedade periódica, que nós chamamos de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Galera, a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso ele recebe, ele captura um elétron. Nós temos aqui uma reação que vai demonstrar isso. Olha, o átomo isolado no estado gasoso, ele vai receber esse elétron, ele se transforma em um iônio, e por sua vez vai liberar energia. Então, na afinidade eletrônica, a energia ela é liberada, enquanto no potencial de ionização, a energia, o átomo ele recebe essa energia. Quando nós medimos a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, vocês vão perceber que os gases nobres eles estão fora, porque são átomos que não recebem elétrons. O da família 7A, principalmente o flúor, ele é o elemento de maior afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Então, se o flúor é o elemento de maior afinidade eletrônica ou eletroafinidade, nós vamos ter que na família ele vai aumentar de baixo para cima e nos períodos ele vai aumentar da esquerda para a direita. Quanto mais próximo desse elemento flúor, maior será a sua afinidade eletrônica. Vamos agora para a próxima propriedade periódica, que nós chamamos de eletronegatividade ou caráter não metálico. A força de atração exercida sobre os elétrons em uma ligação, ou seja, a tendência em receber elétrons, é o que nós chamamos de eletronegatividade. Quanto mais próximo desse átomo esse elétron tiver, mais eletronegativo ele será. Galera, preste bem atenção que nós temos aqui o seguinte. Como nós sabemos que os átomos da família 8A ou 0, eles não têm a tendência em receber elétron, nós não temos como medir a eletronegatividade. Os elementos mais eletronegativos da tabela são eles: flúor, oxigênio e nitrogênio. Nós até apelidamos de FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Sendo que desses três, o mais eletronegativo de todos é o flúor. Observe que o flúor está na parte de cima da tabela, então na família ele vai aumentar de baixo para cima e nos períodos ele vai aumentar da esquerda para a direita. Quanto mais próximo do flúor, maior será a sua eletronegatividade. Preste bem atenção que essa tabela foi construída por Linus Pauling, o mesmo diagrama, e ele dá o maior valor para a eletronegatividade, o valor 4, que é do elemento flúor. Os outros demais elementos, quanto mais próximo desse elemento flúor, maior será a sua eletronegatividade. Nós temos aqui ainda que a nuvem eletrônica ele tende a ficar mais concentrada no elemento que é mais eletronegativo. Observe que o F2, como os dois são iguais, a nuvem eletrônica ela é bem distribuída. Mas quando você observa o HF, que é o ácido fluorídrico, e o fluoreto de lítio, observe que a nuvem eletrônica ela fica muito mais concentrada no elemento flúor, porque ele é mais eletronegativo do que esses dos dois elementos. Vamos para a próxima propriedade, que nós chamamos de eletropositividade, ou conhecido também como caráter metálico. Essa propriedade está associada à reatividade química, com a capacidade de perder elétrons. É a tendência em perder elétrons. Quando a eletronegatividade é ganhar, a eletropositividade vai ser perder. Se ele é negativo, ele ganhou. Se ele é positivo, ele vai perder. É só você comparar com um cátion e com um ânion. Galera,
nós temos que a eletropositividade, o elemento de maior eletropositividade, ele é o frâncio, o elemento de maior raio. Como ele está bem afastado, esse elétron, do núcleo desse átomo, então ele perde facilmente esse elétron. Como é o frâncio, ele vai aumentar de cima para baixo, da direita para a esquerda. Quanto mais próximo do elemento frâncio, maior será a sua eletropositividade. Vamos ver aqui agora quais são as propriedades físicas dos elementos. E para isso nós vamos ter duas propriedades muito importantes. Primeiro nós vamos conhecer aqui, galera, a densidade. O que é essa densidade? A densidade é uma relação que nós temos entre a massa e o volume. Se eu pego a massa desse elemento e vou dividir pelo volume desse elemento, então eu vou achar a densidade. É uma coisa que nós fazemos muito bem para saber se um ovo ele está saudável ou não. Quando o ovo ele afunda na água, isso quer dizer que esse ovo é mais denso. Então, obviamente, esse ovo pode ser que ele esteja saudável. Mas se esse ovo ele não consegue afundar, ele fica flutuando, pode ser que seja um ovo muito velho, que dentro desse ovo ele fermentou, ele formou ar, por isso que ele não consegue afundar. Esse ovo, ele, por sua vez, ele é menos denso do que a água. Nós temos aqui uma questão interessante, que o elemento mais denso da tabela periódica, ele é o ósmio. O ósmio, se você tem 1 litro de ósmio, esse litro de ósmio ele pesa 22,57 quilos. 1 litro de ósmio pesa 22,57 quilos. Ele é o elemento mais denso que nós temos da tabela toda. Como ele está localizado aqui embaixo e no centro da tabela, ele vai aumentar de cima para baixo e das extremidades para o centro. Quanto mais próximo do ósmio, maior será a sua densidade. Vamos agora ver alguns valores de densidade. Então, nós temos aqui que o elemento sódio, a sua densidade é 0,97, o magnésio é 1,74, o mercúrio é 13,53 e o ósmio é 22,57. Nós temos aqui que comparar a questão quando se fala sobre os metais que são leves e os metais que são pesados. Para isso, nós temos um valor que é a densidade. Se ela for menor do que 5 gramas por centímetro cúbico ou 5 quilos por litro, nós consideramos esse metal como metal leve. Por exemplo, o magnésio, o alumínio, o sódio, o potássio, o estrôncio e o bário são considerados metais leves, pois sua densidade é menor do que 5 gramas por centímetro cúbico ou 5 gramas por ml, ou 5 kg por litro. Já quando esse metal é considerado metal pesado, ele vai ter uma densidade maior do que 5 gramas por centímetro cúbico, ou então 5 quilos por litro. Cromo, ferro, níquel, cobre, zinco, prata, chumbo, ouro, mercúrio, irídio, platina e ósmio, eles são considerados metais pesados. Vamos ver aqui agora o que nós chamamos de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Na fusão, a substância ela vai passar do estado sólido para o líquido. Observe quando o gelo derrete, ele está fundindo. Galera, temperatura de ebulição. Temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso, ele vai ferver. E aí nós temos aqui o seguinte. Quem é o elemento de maior ponto de fusão e ebulição da tabela? Ele é, galera, o tungstênio. O tungstênio apresenta o ponto de fusão 3.410 graus centígrados. Observe que esse tungstênio é aquele filamentozinho que existe dentro daquela lâmpada, incandescente, aquela lâmpada bem antiga. Esse filamento é feito desse material porque ele não derrete facilmente. Se a gente olhar essa propriedade, nós vamos ter aqui o seguinte. Como o tungstênio ele está bem no meio da tabela, ele vai aumentar na família de cima para baixo e no período das extremidades para o centro, exceto quando ele pertence à família 1A, metais alcalinos, 2A, alcalinos terrosos, que ele vai aumentar na família de baixo
para cima. Então é dessa forma que nós aprendemos as propriedades periódicas.